Provérbios, capítulo 24, versículos 15 e 16. Diz assim: não espie a habitação do justo, ó perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. É o que diz a palavra do Senhor Deus. Então, note que o justo é capaz de se levantar-se repetidamente, porque tanto a sua pessoa como a sua vereda são sustentadas pelo Senhor. Então, quando a palavra do Senhor Deus diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, não significa que se cair a 8ª, ele não vai se levantar. 7 é um número usado por Deus, é um número da perfeição de Deus. Quando Deus diz, olha, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não significa que na 8ª vez que o justo cair não se levanta mais. Não. Significa que 7 é um número da perfeição de Deus. O justo, o homem de Deus e a mulher de Deus, mesmo que caia, não ficará prostrado. Não ficará. Vai se levantar. Porque quem levanta é Deus. Quem levanta é Deus. Quem vai fortalecer a pessoa para se levantar é Deus. Veja bem, nós não estamos dizendo que Elias estava caído. Ele não estava caído. Mas houve uma época na vida de Elias que muitos dizem que ele estava com depressão, mas nós não olhamos com esses olhos. Nós entendemos que Elias estava triste por passar por uma situação onde ele desafiou os profetas de Baal, provou que Deus era maior do que Baal, e ao invés das pessoas se converterem a Deus, uma mulher chamada Jezabel e diz o seguinte: eu vou matar Elias. Ele ficou frustrado, ele ficou triste com aquela situação. E ele chegou a dizer o seguinte para Deus: ó meu Deus, pode me levar embora, pode tirar a minha vida, porque não adianta, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, nós vemos que Deus o levantou. Nós vemos que Deus o sustentou fisicamente com pão. Deus falou com ele. E nós vemos que ele saiu de onde ele estava e foi até Eliseu para ser o seu sucessor. Então nós vemos que, mesmo que as pessoas estejam desanimadas, passando por momentos difíceis e momentos ruins e complicados, se ela for de Deus, Deus vai levantar. De uma forma ou de outra. Deus vai criar meios. Deus vai introduzir a fé na pessoa. Porque Deus não se agrada de ver uma pessoa se arrastando. Deus não se agrada. O que nós temos que entender é que Deus não é masoquista. Ele não fica feliz de ver um filho seu passando por uma situação difícil, passando por uma situação complicada. Ele não fica feliz de ver um filho seu caído, prostrado. Ele não fica. Ora, até seres humanos aqui na Terra que são
ruins. Quando tem um filho ou uma filha, qual pai, qual mãe que vê o filho ou a filha caído, prostrado e fica se sentindo bem, se sentindo feliz? Até um pai e uma mãe terreno, que é cheio de erros e cheio de falhas, não fica feliz com a prostração do seu filho e da sua filha. Tenta dar uma palavra de ânimo, tenta dar uma palavra de conforto, tenta fazer algo para ajudar. Mas Deus é santo. Ele está acima de homens e mulheres aqui nessa terra que são pais e mães. Muito mais Ele nos vai fazer de tudo para levantar os seus. E é isso que a palavra de Deus nos garante. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, não importe onde a pessoa caiu, não importe onde a pessoa escorregou, não importe onde a pessoa se deslizou, não importa. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Talvez a pessoa cometeu algo grave e ele fica falando para a pessoa, olha, não tem mais jeito para você. Quantas vezes você já cometeu esse erro e você foi e pediu perdão para Deus? Olha, Deus não vai te perdoar dessa vez. Olha, não tem mais jeito para você. Olha, é melhor você desistir mesmo de tentar ser um homem de Deus, de andar na linha, porque você não consegue. O diabo é assim. E ele pode, meu amigo e minha amiga, usar pessoas. Inclusive pessoas que professam uma fé cristã, para induzir você a aceitar a situação, a aceitar a prostração, a aceitar ficar por baixo. Não se esqueça que Jesus estava ministrando a palavra para os seus discípulos e dizia o seguinte, olha, convém que eu vá até Jerusalém para ser crucificado. O plano de Deus tem que ser cumprido. Um dos apóstolos, chamado Pedro, disse o seguinte, não, Senhor, de maneira alguma. O Senhor não pode permitir que isso aconteça com o Senhor, de ser crucificado, ser preso. Que coisa que é essa? Jesus disse, afasta-se de mim, Satanás, para trás de mim. Você não entende os planos de Deus. Então note, meu amigo e minha amiga, se Pedro, sendo apóstolo, sendo discípulo, estando há mais de 3 anos ao lado do mestre, pôde ser induzido a falar isso para Jesus, e Jesus se identificou que era Satanás. Se Pedro caiu nessa, você imagine pessoas nos dias de hoje. Então não é porque a pessoa professa uma fé cristã que ela não vai ser usada pelo diabo para lhe lançar uma palavra de desânimo. Então, por muitas das vezes, até seres humanos que professam uma fé cristã vai lançar palavras em você e vai te afundar mais ainda. Mas nós não temos que olhar para as palavras dos seres humanos, nós temos que olhar para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer, o grau, o nível do seu erro, do seu tombo, o que foi que aconteceu, não importa. O que importa é que diz que Deus levanta. E nós vamos ver, ao decorrer dessa ministração, qual é o passo, o procedimento que deve ser tomado por homens e mulheres que hoje se encontram prostrados, caídos, desanimados. Os passos que devem ser tomados para que Deus possa levantar novamente. Por quê? Não se pode também dizer o seguinte, olha, está escrito que Deus levanta, então eu vou ficar aqui caído esperando Ele vir me levantar. Nós vamos ver que não é assim que funciona. Depende, não é que Deus depende do ser humano. Deus não depende do ser humano para fazer nada, mas nós vamos ver que
depende, de uma certa forma, o ser humano responder ao estímulo de Deus. Deus quer levantar, mas o ser humano tem que responder esse estímulo de Deus, e nós vamos ver o caminho que nós devemos percorrer. Salmo 32, versículos 3 ao 5. Olha o que diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Palavra do Senhor Deus. Este salmo foi escrito por Davi depois que caiu em adultério com Batseba, esposa de Urias o Heteu, e mandou matar Urias. Olha o salmo que ele escreveu, Salmo 32. A mão de Deus pesava sobre Davi, para que ele viesse a confessar os seus pecados. Quando ele confessou, Deus perdoou. Somente os perdoados são verdadeiramente felizes. Então note que Davi estava caído, Davi estava prostrado. Nós vamos ver que Davi, a situação dele se agravou de um tanto que ele começou a perder peso, ele começou a ficar magro. Ele chega a dizer que a pele dele se apegou aos ossos. Ele estava numa situação difícil, ele estava caído. O homem segundo o coração de Deus estava prostrado, estava caído. O homem que foi eleito como o único homem segundo o coração de Deus estava prostrado e caído, porque era um ser humano comum, como eu e como você, sujeito a erros, sujeito a falhas, sujeito a fracasso. E caiu em adultério, mandou matar o inocente, estava colhendo os frutos do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Estava colhendo, estava sofrendo, calado, e aquilo o estava consumindo dia a dia. E muitas pessoas nos dias de hoje têm sofrido calada, estão sofrendo caladas pelos seus erros, pelos seus pecados, suas falhas. Tem muitas pessoas que não confessam os erros, os pecados e as falhas. E há erros gravíssimos que elas dizem: mas eu não posso confessar. Se eu confessar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ela vai levando a vida deste jeito. Por fora, parece estar até bem, porque ela sorri, mas por dentro ela não tem vida. Ela não confessa. Ela não confessa o que ela tem que confessar. Então ela continua vivendo uma vida escrava daquele pecado. E o salário do pecado é a morte. E ela praticamente não tem mais vida aqui nessa terra. Ela professa uma fé cristã, ela professa uma fé em Deus, um Deus que dá vida, mas ela não tem vida. E por que motivo? Nós vemos que Davi passou por isso. Davi passou por isso. Ele diz que enquanto ele se calou, ele sofreu. Depois que ele confessou o seu pecado, ele abriu o jogo e pediu perdão, Deus o perdoou. Então, esse é o caminho. Nós vemos que cairá o meu justo, mas eu o levanto. Davi estava caído, mas por que Deus não o levantou logo que ele caiu? Porque ele não confessou. Então repare que é necessário a confissão do pecado. Nós temos que confessar os nossos pecados. Quem perdoa pecado é Deus. Mas quando nós
pecamos contra alguém, nós temos que confessar para essa pessoa o que nós fizemos para prejudicá-la. Porque muitos que professam uma fé cristã, talvez, mediante alguma situação, cometeu algo para prejudicar o próximo. Fez algo. Às vezes, uma calúnia, uma defamação, uma mentira. Às vezes, armou uma jogada e conseguiu prejudicar o próximo. Então ele reconhece que isso que ele fez é errado, porque ele começa a sentir essa cobrança e ele pede perdão a Deus. Oh, meu Deus, me perdoe porque eu tomei uma decisão, eu fiz isso, eu prejudiquei alguém, eu fiz aquilo, eu prejudiquei alguém. Ele pede perdão para Deus. Deus perdoa? É claro que perdoa. Mas antes de pedir perdão para Deus, ele tem que ir até aquela pessoa e confessar o que ele fez para ela. A intenção do coração dele de ter prejudicado aquela pessoa. Ele tem que confessar. Porque se ele não confessar, meu amigo, e se acertar com aquela pessoa, Deus não vai perdoar ele nunca. Reconcilie-te com esta pessoa enquanto essa pessoa está ainda no seu caminho. Confesse o que você fez. Ah, mas eu tenho medo do resultado, eu tenho vergonha, eu tenho isso. Deveria ter pensado antes de ter feito o que fez. Deveria ter raciocinado antes. Não é tão simples assim, uma pessoa vai, prejudica o próximo, de livre e espontânea vontade, e depois reconhece que isso é errado e, oh meu Deus, me perdoa, e fica por isso mesmo. Ela tem que confessar. Ela tem que ir até outra pessoa e dizer, olha, houve uma situação assim, assim, assada, e na época eu fui ingênuo, então eu fiz isso para te prejudicar pelas tuas costas, e eu acabei te prejudicando, eu preciso que você me perdoe. Ah, mas se a pessoa não me perdoar, o problema é dela, você fez a sua parte e pediu perdão. Você confessou. O problema é dela. E quando você fizer isso, você vai sentir um alívio, você pode ter certeza. Agora, enquanto você não fizer isso, você vai continuar angustiado e passando mal. Mesmo você pedindo perdão para Deus, você vai continuar angustiado e passando mal, e o diabo vai zombar de você. Vai humilhar você. Porque você está preso nas garras dele. Você está sendo orgulhoso, você não quer confessar o que você fez. E é necessário confessar. Então diz a palavra de Deus que quando nós confessamos as nossas transgressões, nós pedimos perdão. As situações nós temos que acertar com outras pessoas. Então Deus vai nos perdoar. E Deus nos perdoando, nós seremos verdadeiramente felizes e andaremos em harmonia com Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Ou seja, Deus examina o coração humano em busca de sinceridade. Porque olha o que a palavra diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Repare que não importa o que a pessoa fez. O problema não é o que a pessoa fez. O problema é o que a pessoa deixa de fazer. É aí que está o problema. Porque talvez a pessoa, ela pode ser uma psicopata, ela pode ter feito muita coisa errada. Mas se ela for sincera e abrir o coração, ela vai ser perdoada. E se ela tiver que se acertar com alguém e ela for humilde e se acertar, ela vai ser perdoada. E talvez a pessoa, ela não é uma pessoa que cometeu muitos erros, muitas falhas. Mas por ela não confessar e por ela não se acertar com quem ela tem que se acertar, ela fica presa.
ela fica presa por coisas pequenas, pelo orgulho de não querer confessar. Não, mas eu não posso, porque o que vai ser da minha reputação, afinal de contas, se eu for até essa pessoa e confessar o que eu fiz, eu vou ficar mal visto diante dela, diante da sociedade. A pessoa se preocupa mais com a reputação dela do que com a salvação. De que adianta a pessoa manter uma reputação aqui nessa terra como uma pessoa íntegra, se no fundo ela não é íntegra, ela é falsa? E no dia do juízo ela perder a salvação pela sua falsidade. Porque Deus sabe. Deus conhece, prova os corações e os rins. Deus sabe quem é sincero e quem não é. Deus sabe quem são os íntegros e quem não são. Deus sabe. Não existe um justo sequer sobre a face do planeta Terra. Todo ser humano é pecador. Mas Deus se agrada de quem? Daqueles que são sinceros para com Ele. Aqueles que abrem o jogo para com Ele e falam a verdade. São desses que Deus se agrada. E são esses que vão conseguir o perdão de Deus. São esses que vão conseguir ter aliança com Deus e andar de mãos dadas com Deus aqui nessa terra. Os sinceros, os humildes. Quando a Bíblia diz humildes, de coração, não é aquela pessoa que anda de cabeça baixa, vestido de trapos, não. Humilde, de coração, de espírito, você pode ser um milionário, mas você deve ser humilde, reconhecer os erros, reconhecer as falhas, pedir perdão quando tiver que pedir perdão. Jesus mostrou ser humilde lavando o pé dos discípulos, que era naquela época, quando uma pessoa chegava até a casa de uma outra pessoa, geralmente eles tinham os empregados serviçais, então os serviçais iam lá e lavavam o pé das visitas. Ou seja, era considerado esse ato para a pessoa menor na sociedade, a pessoa mais simples, mais humilde da sociedade, em status, que eram os serviçais da época, tinham que lavar os pés dos convidados ou dos patrões. Quando eles chegavam da rua em casa, antes de uma refeição, era costume da época. Como não havia nenhum serviçal ali, Jesus disse, deixa que eu me torne um serviçal, eu vou lavar os pés de vocês. Mostrou a humildade dele, mesmo sendo Senhor, se passou como serviçal naquele dia, humilde. Humildade. Não significa que nós temos que sair para o meio da rua com a bacia, com água e toalha e lavando os pés das pessoas. Isso não é isso que nós temos que fazer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é a humildade. Ser humilde. Jesus nos ensina na cerimônia dos lava-pés, nós devemos ser humildes aqui nessa terra. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, em humildade. Não é andar de cabeça baixa, vestidos de trapos. Não é nada disso, porque muitos judeus da época andavam vestidos de sacos velhos e rotos, trapos. E a palavra diz, vocês têm que rasgar o coração de vocês. E não rasgar as roupas e andar vestido de trapo e cabeça coberta de cinza, não. Mas o coração de vocês é duro. Então nós temos que sermos humildes diante de Deus, reconhecermos os erros, as falhas, os pecados, confessarmos, se tiver que confessar algo para alguém, confesse. Assim seremos perdoados e viveremos felizes e em paz, em aliança com Deus, enquanto estivermos nessa terra. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos orienta.